Fala galera, tudo bem? Tô gravando aqui o vídeo de uma forma um pouco diferente, então talvez fique com mais ruído do que o normal, também não tô no cenário habitual. Como muitos de vocês sabem, eu tô com Covid, né? Então tô afastado das transmissões nesses dias, nesses próximos dias, nessas provavelmente 2 semanas aí que vem pela frente. Cheguei a twittar sobre isso também no fim de semana, já fiquei fora das transmissões da Band, do DAZN por conta disso, mas tô bem. Mas vamos falar aqui sobre, devo gravar um vídeo um pouco mais rápido do que de costume também. Não sei com que frequência vou gravar nesses próximos dias, então se o canal ficar mais parado, vai ser esse o motivo. Mas vamos falar sobre o sorteio da Champions, né? Afinal de contas, era o grande assunto da segunda-feira, teve bastante coisa no fim de semana, clássicos inclusive. Tem alguns aspectos que até ficam interligados com a Champions em si, eu vou chegar neles aqui, tem a ver com uma temporada mais equilibrada, mais imprevisível até aqui, mas também uma temporada de um nível técnico, por enquanto, aquém do que a gente está acostumado, aquém do nível habitual das grandes ligas europeias. Então, até como ponto de partida, né? O Mr. Chip chegou a twittar ontem falando sobre o cenário inédito de que nenhum dos 16 times das oitavas da Champions, nenhum deles é líder do seu campeonato nacional. Isso nunca tinha acontecido, olhando para a história da Liga dos Campeões. Acontece nesse 2020-2021. Assim como, se você olhar para os 5 líderes das 5 grandes ligas europeias, ou seja, Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha e França, os 5 líderes estão no sorteio da segunda-feira, mas no sorteio da Europa League, não da Liga dos Campeões. Então isso é muito curioso. É claro que muita gente pode olhar e falar, tudo bem, mas desses líderes do momento, dificilmente muitos deles ou algum deles vá conquistar de fato o título. Pode ser, mas não é uma questão de previsão, é sim uma questão de curiosidade, né, de recorte do momento. Já tem um período considerável de temporada, e é uma temporada até aqui que foge um pouco do roteiro esperado, por diferentes motivos, e acho que muito passa também pela questão do calendário puxado, pouco tempo para treino, então a gente tem visto jogos mais fracos. Se a gente for olhar o próprio fim de semana, né, derby de Manchester, um jogo bem mais fraco do que poderia, e não é o primeiro, né? Muitos dos jogos grandes dessa temporada têm sido aquém do nível que a gente está acostumado a ver. Então, acho que uma coisa está assim interligada à outra. É uma temporada muito corrida. A própria fase de grupos da Champions teve pouca gente empolgando ou convencendo, teve muito mais gente decepcionando do que gente convencendo. E acho que isso tudo está muito interligado à questão do calendário puxado, à questão do pouco tempo de preparação, de descanso. Então você tem menos treino, você tem menos condicionamento para um jogo no mais alto nível, e isso acaba se refletindo em rodadas atropeladas. A Champions teve 2 blocos de 3 semanas seguidas, né? Então não é normal, foi uma fase de grupos que os jogos foram muito um em cima do outro. Eu nem gosto disso, do ponto de vista também de expectativa que você cria para os jogos. Eu gosto quando está mais espaçado, você fica esperando mais os duelos do que um atrás do outro, que vai meio que banalizando um momento diferente. E nos campeonatos nacionais, então, nem se fala. Então tem alguns estudos, eu até ia gravar um vídeo específico sobre isso aqui, falando sobre, por exemplo, o The Athletic tem feito algumas matérias legais sobre isso. Uma delas já tinha sido sobre o crescimento do número de lesões musculares em mais de 40% ali no final de outubro. Outra recente também tem uma coluna do The Athletic falando sobre como, se a gente tentar quantificar a questão de pressão, que não são números exatos, você tem parâmetros para extrair ali de algumas estatísticas, você chega à conclusão de que na Premier League o nível de pressão, de intensidade de pressão diminuiu para quase todos os clubes, só o Aston Villa que aumentou. Enfim, fica a dica, tem as matérias lá pro The Athletic, só para assinantes, é em inglês, mas para quem se interessa tem muita coisa legal. E vamos falar então sobre esses 8 confrontos, passar meio que rápido, o espaço está aberto para vocês aqui embaixo. Aliás, se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu, deixa a curtida no vídeo, ativa o sininho e deixa o comentário. O que você espera dessas oitavas para você, quem se deu bem, quem se deu mal, quais vão ser os times que vão passar. Eu sei que o sorteio é sempre um momento muito aguardado. Como eu falei, esse não vai ser um vídeo com aqueles 15, 20 minutos que poderiam no dia de sorteio, ou até mais, né? Eu vou fazer um pouco mais rápido só para pontuar realmente esses 8 confrontos, e aí vocês fiquem à vontade aqui embaixo, de repente nas próximas semanas, ou até lá perto do ano que vem já, quando os jogos voltarem, né? A gente tá falando aí de uma volta para fevereiro, sempre é um aspecto importante quando tem sorteio de oitavas da Champions. O sorteio acontece antes, muito antes dos jogos acontecerem, ou seja, sempre tem um espaço considerável aí até o retrato que vai ser daqui a alguns meses. Muita coisa pode mudar de lá para cá, ou daqui para lá.
Borussia Mönchengladbach e Manchester City, o primeiro confronto sorteado. Eu tô sempre falando na ordem que foi o sorteio, ou seja, o segundo colocado contra o primeiro, vai a ordem do primeiro jogo, né? Os primeiros colocados decidem em casa depois. Borussia Mönchengladbach e Manchester City, acho um jogo bem interessante, até pelo risco que as transições, a velocidade do Borussia Mönchengladbach, a intensidade para marcar em cima, para tentar pressionar, e a velocidade para cruzar o campo pode incomodar o Guardiola. Acho um bom confronto, embora o City naturalmente seja favorito. Lazio e Bayern, o Bayern também é bastante favorito, embora venha sofrendo muito nessa temporada com as transições defensivas também, os espaços para conseguir impedir que o adversário corra às costas da defesa. A Lazio tem jogadores capazes de acelerar e a Lazio é um time bastante vertical. Vocês estão vendo aqui que tem bastante barulho, mas vou continuar mesmo assim. O Bayern é favorito, indiscutivelmente, mas a Lazio acho que pode dar trabalho nesse aspecto das transições. A Lazio não tem sido um time confiável também sofreu muito desde a volta do futebol, ainda na temporada passada, com a questão do calendário. Atlético de Madrid e Chelsea, um dos mais interessantes confrontos. O Chelsea passou com tranquilidade pela primeira fase, é um elenco muito interessante, já gravei vídeo sobre isso aqui, mas ainda é um time em construção, ainda não está num status de uma equipe consolidada, contra o Atlético de Madrid, que está numa transformação de forma de jogar, que tem tido bons resultados em alguns bons jogos também, mas que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser a forma que vai encarar esse mata-mata de oitavas. É um confrontaço, acho que esse é um jogo, são 2 jogos, né, muito interessantes das oitavas. Assim como o RB Leipzig e Liverpool, tem tudo para ser um excepcional confronto. Nagelsmann contra Klopp, um Leipzig que também na fase de grupos teve seus altos e baixos, foi atropelado pelo Manchester United, mas depois na volta atropelou no primeiro tempo também. Então, o Liverpool talvez seja, junto com o Bayern, os 2 trabalhos mais consolidados para esse mata-mata de Champions, que repete um pouco o que aconteceu nos últimos 2 anos, em que a gente via um equilíbrio muito grande, né? A Champions tem sido mais equilibrada e mais imprevisível. Acho que esse é um grande confronto, porque o Leipzig é sim um adversário de risco para o Liverpool. Porto e Juventus tem um favorito mais claro, que é a Juventus, mas a Juventus também não está fazendo uma temporada tão convincente assim não, né? Muito longe disso. A Juventus na Champions até teve algumas vitórias mais tranquilas e boas, mas no Campeonato Italiano tem sofrido semana após semana também. Então, é favorita? Sem dúvida, mas vai ter que mostrar isso, fazer isso valer dentro de campo. Barcelona e PSG certamente é o confronto mais midiático de todos, eu nem acho que seja o melhor dos confrontos não, é um confronto que tem muito peso, tem todas as histórias envolvendo personagens, Messi, Neymar, né? Naturalmente isso vai atrair a atenção, mas Barcelona está muito distante de um melhor nível, de um nível minimamente convincente, confiável, que agrade, e o PSG também não tem jogado bem. O PSG vive um momento ruim tecnicamente, não foi bem na fase de grupos, embora tenha passado num grupo difícil que deixou o Manchester United pelo caminho. Sevilha e Borussia Dortmund, é uma grande incógnita, né? O Sevilha dessa vez não vai para a Europa League, onde provavelmente ganharia, já que é a brincadeira que a gente sempre faz. Avança e tem um bom trabalho do Lopetegui, encarando o Borussia Dortmund, que agora é uma grande incógnita, acabou de demitir o Lucien Favre, é outro assunto que pode render vídeo daqui mais pra frente, né? Vamos ver qual vai ser a escolha também do futuro treinador. Borussia Dortmund tem muita qualidade individual, muito potencial nas peças, mas também não é um time confiável até aqui, é um time irregular também até aqui, e até por isso o trabalho do Lucien Favre sempre foi muito cornetado e questionado pelo próprio torcedor, e até por isso a demissão era algo de certa forma esperada, não parecia nada tão surpreendente. E para fechar, Atalanta e Real Madrid, acho que é um confronto bem legal também, pelo estilo de jogo da Atalanta, embora também em transformação, tem toda a questão sobre conflitos Gasperini, Papu Gomes. O Gasperini tem falado sobre uma mudança na forma da equipe jogar para tentar se adaptar e ser mais competitiva em nível europeu. Então é uma Atalanta que talvez não corra tantos riscos quanto em anos anteriores, mas continua sendo um time que depende muito desse nível de intensidade para competir, para fazer o seu jogo. Contra o Real Madrid, nada convincente. A gente sabe como é um time que pode jogar bem nos jogos grandes, porque tem jogadores para isso, mas que também não é nada regular dentro dos próprios jogos. A fase de grupos mostrou isso também. Então o Real Madrid, sim, é favorito, muito mais pelo respeito que passa, que impõe, do que exatamente por bola na temporada. A Atalanta pode, sim, e deve dar muito trabalho ao Real Madrid. Então acho que é um bom confronto também. Enfim, quero saber de vocês aí embaixo. Como eu falei, eu passaria mais rápido nesse vídeo pelas oitavas. Espero voltar a gravar com mais frequência em breve. Foi só para não passar batido por um assunto tão importante como é o sorteio das oitavas da Champions. Conta aí com os comentários de vocês, se inscrevam no canal. O espaço está aberto. Um abraço, até a próxima.